Oi, tudo bem? Meu nome é Juliano, eu queria agradecer você por estar assistindo esse canal. Não sei se é o primeiro vídeo que você assiste ou já assistiu mais. São 1h10 da tarde, tá meio quente aqui, eu estou aqui no meu cantinho preferido, perto do chão. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre bioenergias, estados vibracionais. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês a minha primeira experiência que eu tive com energias do próprio organismo físico, do próprio veículo físico. Mas para quem não conhece, o estado vibracional é uma técnica que há muito tempo o homem vem utilizando, né, desde os tempos mais primórdios, que é uma técnica que você usa para trabalhar as energias do corpo, né? Controla a respiração e tudo mais, e tenta focar a sua intenção nas energias do corpo, e você vai conseguir percebê-las e você começa a movimentar. Vai chegar um momento que você vai estar sentindo de forma bem literal, bem vívida essa energia percorrendo o corpo, acelerar essa movimentação, né, à medida que você for conseguindo, né, tudo no seu tempo, até chegar o momento que você tem uma otimização de tudo isso e essa energia se torna uma vibração só em todo o corpo. Isso traz benefícios muito grandes, né, de nível mental, espiritual e até mesmo a nível físico, né? Tem algumas enfermidades, alguns males que você sente em seu corpo que já de imediato eles começam a ser sanados simplesmente em função de você instalar estados vibracionais, né? Já tive experiência de dores se dispersarem simplesmente num único momento de você estar ali manipulando energias, e de repente aquela dor também se solta, né, e vai embora. E aí eu, nessa pesquisa, porque eu comecei a pesquisar primeiro sobre espiritualidade, o que seria projeção astral, que hoje se fala bastante, o que seria trabalhar com energias do corpo, bioenergias, estados vibracionais, porque antigamente quem detinha o poder desse conhecimento eram só as religiões mais herméticas, mais fechadas, né? Religiões mais abertas falavam sobre certo poder, sobre certas energias, né, atribuindo um certo misticismo, né, e também direcionando o poder a certo domínio apenas aos seus sacerdotes e seus líderes, né? A igreja sempre quis prender o poder com elas, né? Mas na verdade hoje nós entendemos que muita coisa o ser humano consegue por si, né? Através do autoconhecimento, porque Deus ele se distribuiu para todos nós, é só você entender e conseguir acessar, porque Ele está aí do seu lado, Ele está por fora de você e Ele está dentro de você. E essas energias são um mistério também que está aí para ser desvendado, né? E eu comecei a pesquisar sobre isso, e um dia eu estava em casa e imaginei que eu poderia tentar instalar o estado vibracional, que talvez isso me traria uma certa experiência com a projeção da consciência, né? É outra coisa que podemos falar depois, em uma outra ocasião. E esse estado vibracional ele se torna quase como um facilitador para essa projeção da consciência. Então você começa a trabalhar energias, talvez chegue ao estado vibracional, uma coisa está relacionada à outra. E eu deitei por volta das 21 horas e comecei a relaxar e mentalizar o processo todo, trabalhar as técnicas de respiração, né? Não necessariamente você precisa estar deitado, você pode estar sentado, em pé, talvez andando. Algumas pessoas têm uma prática já tão deslanchada nesse processo energéticos, uma facilidade tão grande que para eles instalar estado vibracional é questão de segundos, é muito rápido. Mas se você ainda não instalou,
você pode ter certeza que se um dia você conseguir instalar esse estado vibracional, você nunca mais vai esquecer. É uma experiência que você não esquece jamais. É coisa para filmes mesmo, é coisa para filmes de Hollywood, né? Coisa que a gente imagina que só acontece na imaginação. Você perceber, por exemplo, energia saltando para fora da sua pele e você sentir isso, sabe? É uma coisa maravilhosa. Você sentir realmente aqueles saltos de energia pulando 15, 20 centímetros de altura, né? Para fora da sua pele e no seu corpo todo. E traz um relaxamento, uma sensação muito boa, além de todos os benefícios que eu já citei. E eu estava deitado ali, em estado de relaxamento, tentando trabalhar as energias, quando de repente eu sinto como se alguma coisa tivesse agarrado as minhas pernas e chacoalhava a uma altura de 50 centímetros do colchão. Era muito forte e eu não entendi o que estava acontecendo comigo, o que poderia ser. E por um breve minuto, aquilo podia até ter me assustado, porque eu me lembrei de um dia que meu irmão me contou que ele tinha muitos pesadelos, e um desses seus pesadelos, né, ele sonhou que um demônio tentava arrancá-lo da cama, e ele acordou assustado, e por breves segundos, apesar de ele já ter acordado sentado na cama, ele ainda via a figura daquele personagem agarrado às pernas dele. Isso poderia ter me assustado, mas eu não sei como, mas naquele momento eu tinha uma paz, uma tranquilidade muito grande. Algo me passava segurança e eu sabia que, ainda que eu não soubesse o que estava acontecendo naquele momento, eu sabia que era uma coisa boa que estava acontecendo comigo. Só que eu não queria abrir os olhos para não perder a experiência, porque eu sabia que se eu abrisse os olhos eu podia perder a concentração. E muitos fenômenos que acontecem com o ser humano a nível espiritual, vamos assim dizer, eles estão relacionados a justamente esse foco de concentração, a estados alterados de consciência, onde você não está muito preso à materialidade, né? Mas você está mais calmo e mais relaxado. E até mesmo a Bíblia e muitos outros livros, né, de cunho religioso mostram experiências que, quando você vai analisar, eles realmente estão relacionados a um estado alterado de consciência. E então eu não queria abrir os olhos, mas foi indo, a experiência passou, aquilo passou, e eu abri os olhos, olhei e vi em volta, não tinha nada anormal, estava tudo tranquilo. E então eu comecei a fazer o processo de novo, né, e ver se eu conseguia desta vez. E após uns 3 minutos, mais ou menos, eu consegui sentir esse processo de novo. E era como se algo chacoalhava novamente as minhas pernas, a uma altura de 50 centímetros do colchão, e tudo começava novamente. E eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Mas será que alguém está me balançando aqui? Mas não tem ninguém me balançando. Eu estava acordado, eu estava lúcido. Mais uma vez, eu perdi essa experiência, tudo passou, eu abri os olhos, olhei em volta e tentei pela terceira vez. E na terceira vez o processo se repetiu de novo, da mesma forma. Só que desta vez eu percebi que não tinha ninguém chacoalhando as minhas pernas. Nesse momento eu percebi que da cintura para baixo eu sentia um fluxo de energia muito grande. Era uma energia longitudinal, ela tinha a extensão das minhas pernas, porém eu tinha tato, eu sentia o tato nessa energia. Por isso eu imaginava que era alguém chacoalhando as minhas pernas, porque eu sentia esse fluxo de energia, né, e confundia com as minhas pernas em função do tato, porque as minhas pernas eu já não estava sentindo, elas estavam inertes, esticadas ali no local onde eu estava deitado. Mas da cintura para baixo eu sentia isso, então eu confundia com as minhas pernas. Era um fluxo, um jato muito poderoso de energia, algo muito... não tem como explicar, sabe? Mas é uma sensação muito boa, né? Alguns espiritualistas, o Instituto Alta Consciência, por exemplo, ele chega a dizer que nós temos 4 veículos físicos de manifestação da consciência, que seria
o soma, que é o corpo físico, né, que você está aí agora, está me assistindo, estamos no corpo físico. Teríamos o energossoma, que é um corpo energético, uma estrutura energética que liga o corpo físico aos outros corpos mais sutis. Teríamos o psicossoma, que seria um corpo espiritual, mental, a igreja chamaria de espírito, de alma, né? Na verdade, o psicossoma é o que a igreja chama de espírito, e muitos chamam de alma. E o mental soma, que é outra distinção desses quatro, seria um corpo ainda mais sutil, né? Uma categoria mais alta. E existe até um senso entre os espiritualistas, né, a esse respeito. E o Instituto da Alta Consciência tem um gabarito muito interessante também, até pelo fato de que ele não se agarra apenas na religiosidade, né? Mas eles fazem experiências de cunho científico, né? Para comprovar que realmente certas energias existem, né? Introduzindo a pessoa que trabalha com energias em máquinas de ressonância magnética, para ver se realmente são rastreadas essas energias, se não é só coisa da cabeça de certos fanáticos, por exemplo. Porque a partir do momento que você enfia uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética e faz ela instalar esses estados vibracionais e a máquina registra, nós já temos um cunho, um peso muito grande para começar a analisar. Já começa a sair apenas da coisa da religiosidade, né? Mas é algo que já pode ser comprovado, porque se essa energia que a máquina registra, que essa energia não está atuando muitas vezes só no cérebro da pessoa, mas ali do lado de fora da caixa craniana, na região atmosférica, né? Essas máquinas começam a registrar propriedades quânticas do ar, estão se modificando, estão ativando simplesmente pelo fato da pessoa dizer que está exteriorizando energia, sabe? E aí a internalidade desses átomos da atmosfera começam a modificar. É muito interessante isso. Então, nesse momento, eu senti que era a energia do meu corpo, né? Que muitos diriam que então realmente pode ser corpo espiritual, corpo mental e etc e tal. Essa foi a minha primeira experiência com energias que eu tive. Se um dia você estiver, por exemplo, em um estado de relaxamento, né? Ou até mesmo involuntário, que é o momento em que você está querendo dormir e o corpo relaxa naturalmente, e algumas pessoas têm a impressão de que a mão soltou, está flutuando na cama, ou as pernas soltaram, né? Não precisa ser só induzido, muitas vezes é uma coisa bem natural e espontânea. Então não precisa ficar preocupado, porque na verdade isso é bastante natural, né, de corpos mais sutis que você tem, e você pode estar sentindo a descoincidência, essa soltura. Mais tarde nós podemos falar sobre isso, né, mas por hoje eu queria apenas contar para vocês essa experiência que eu tive, que foi a primeira experiência que eu tive com energias no veículo físico. Queria agradecer a presença de vocês e fui.